É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, certamente encarnados e desencarnados, né? Como a gente sabe que todos nós temos os nossos companheiros espirituais que nos amparam, e aqui eles estão conosco mais uma vez. Na noite de hoje, quem vai falar para nós é o nosso querido Fábio. Fábio é trabalhador espírita do Centro Espírita Antônio de Pádua, é professor da UFES, e o tema da noite que ele irá nos apresentar é Bem-aventurados os aflitos. Para que a gente não perca muito tempo, eu vou pedir a Cristina que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece para nós, e logo em seguida a palavra passo para o Fábio. Cristina, é com você, querida. O título é Deus não desampara. Minha voz está rouca, vocês desculpem. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso que se manifestam através de 1000 modos diferentes, contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender a receber. E com esse texto de Emmanuel, pedimos, Senhor, ao nosso Pai, Jesus, amor, amigo fraterno, que nos conceda nesse momento amparo e bênção para o estudo que vamos receber. Que Fábio seja protegido e abençoado neste momento. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Fábio, é com você, querido. Obrigado, Tereza. Gente, muito boa noite a todos e a todas, onde quer que estejam aí nos acompanhando. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite. E a gente está aproveitando aí eu vou chamar assim, o restinho das nossas palestras online. Elas vão se encerrar, a gente vai voltar presencial, tanto a Casa do Chico como o Antônio de Pádua, a partir do mês que vem. E esse trabalho maravilhoso que a Tereza desempenhou nesses 2 anos nos trouxe tantas
tanto aprendizado, tantas reflexões, tantos companheiros de diversas partes do país, que nós sabemos dificilmente viriam presencialmente em São Mateus e Guriri, então a gente teve essa oportunidade. Então a gente agradece muito e agradece a Deus o veículo da tecnologia, porque nós poderíamos ter passado pela pandemia sem a tecnologia que temos hoje. E aí vocês já imaginaram que a gente teria muitos outros desafios, principalmente relacionados à distância e à solidão. Então, mesmo com a internet falhando de vez em quando, a gente ainda tem que agradecer muito. E nós vamos bater um papo hoje. Hoje eu vou pedir licença a vocês para a gente conversar um pouco sobre um assunto que nós escolhemos para a reflexão de hoje, que é um capítulo muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito difícil estabelecer um capítulo mais importante, mais significativo. Nós estamos aqui diante do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que é um bálsamo nas nossas vidas. O Evangelho é um tratado de consolação, porque fala de Jesus na sua essência. E dentro da lucidez que Kardec conseguiu reunir de textos, de apontamentos, nós temos, sem sombra de dúvida, o que há de mais importante para nos auxiliar nessa jornada. E o capítulo 5 do Evangelho chama-se Bem-aventurados os aflitos. E Bem-aventurados os aflitos é um capítulo longo, de muitas mensagens, e eu entendo, cada vez que passo por esse capítulo, a utilidade da extensão e da profundidade desse capítulo. Sabe por quê? Porque a gente podia perguntar aqui, silenciosamente, ninguém precisa responder ostensivamente. Quem nunca passou por uma dificuldade na vida? Quem nunca passou por um momento de dor física, sentimental, moral? Quem aqui pode garantir que nunca vai passar? Que outras vertentes não nos acometerão no caminhar da nossa vida? Eu não sei qual a resposta que vocês deram, mas eu imagino que sejam aquela que diz: todo mundo já passou por percalços. Está passando, pode vir a passar. E é por isso que esse capítulo é importante, porque, acima de tudo, ele vem trazer um consolo, um conforto, um amparo muito grande. Um amparo muito grande. E o capítulo começa quando Kardec posiciona 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, em que ele retrata nos versículos 5, 6 e 10 as bem-aventuranças que Jesus teve no Sermão da Montanha. A parte mais importante de toda a passagem luminosa de Jesus é o Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha, a síntese de tudo são as bem-aventuranças. Todo o resto vem distender o que Jesus tentou trazer para a humanidade. E esse capítulo, intitulado intuitivamente por Kardec, Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados significa felizes, ditosos. Mas espera lá, gente, como é que é? É feliz quem sofre? Mas isso não é um contrassenso? Para ser feliz tem que sofrer? É esse o entendimento do Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina que eleva, ela enaltece o sofrimento, é isso mesmo? Não, não é isso.
O capítulo se inicia com essa exortação de Jesus sobre as bem-aventuranças que tratam da dor, das lutas, mas para trazer à humanidade o entendimento, o significado da dor, para infundir, ao contrário do masoquismo, infundir coragem, perseverança das pessoas diante das lutas terrenas. O que Jesus vem fazer no Sermão da Montanha é um cântico de esperança. E a fala de Jesus, meus amigos, naquela época, e ainda hoje, é um bálsamo para todos os excluídos, sofredores, esquecidos, abandonados de alguma forma e desesperançados acima de tudo. E nesse particular, o Espiritismo vem fazer algo maravilhoso para cada um de nós. O Espiritismo vem descortinar a justiça das aflições. Um dos itens que inicia esse capítulo chama-se Justiça das Aflições. Com o Espiritismo, a primeira coisa que nós entendemos ao olhar esse capítulo e essas bem-aventuranças é que não há o acaso na vida de ninguém. Muito menos um Deus que escolhe de forma parcial pessoas para serem mais felizes e outras para serem mais sofredoras. Essa sensação de injustiça é um negócio que dói muito, gente. Sentir-se injustiçado é uma coisa que faz muito mal. Ninguém gosta de passar por nenhum tipo de punição, de dificuldade. Mas quando você tem consciência que mereceu, que você errou, ao menos existe dentro de si uma autoaceitação. Não, eu fiz por merecer, eu quebrei a cara, eu abusei, eu errei, tudo bem. Mas e quando você acha que não merece? Isso é injusto. Ah, mas dói muito. Dói demais. Então, com o Espiritismo, a gente começa a entender que essa fala de Jesus passa a ter significado, sim, mas não com o olhar da vida terrena, mas um olhar para a vida futura. E toda e qualquer compensação que Jesus promete aos aflitos da terra só faz sentido se a gente admitir uma continuidade dessa existência. Ou seja, nós não podemos associar nenhuma expressão de Jesus com o materialismo, com o apego e a certeza de que a vida se encerra aqui na Terra. Acabou tudo, vamos para o nada, virou pó, vai voltar ao zero. Não dá. Porque se for por esse caminho, nenhuma fala de Jesus faz muito sentido. Não faz. A ideia de Deus, então, que Deus? Deus criou o quê? Para acabar tudo no dia que meus olhos cerrarem? Não. Não é por aí. Então, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer. A fé no futuro, por exemplo, até pode nos infundir, consolar, trazer um pouco de paciência, mas como que explica as anomalias que o mundo nos apresenta? Parece desmentir a justiça de Deus. Então, a gente é obrigado a admitir que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Tem um porquê. E se Deus é justo, essa causa tem que ser justa. E aí, a partir do princípio que nós entendemos que tudo há uma razão e um porquê, o espírito apressado diria assim: ah, então agora eu entendi. As lutas que a gente vive têm uma causa. Tem. Ninguém passa por nada sem merecer. E certamente o que eu passo é por causa do que eu fiz na outra encarnação, porque como espírito eu acredito em reencarnação. Então a culpa está no passado que eu não lembro, mas lá está a culpa. Calma, gente. Calma.
sem precipitação com o passado. Vão primeiro analisar o presente. Você tem certeza, num exame honesto, que as causas dos nossos tropeços não estão aqui mesmo, hoje? Quantas pessoas caem por sua própria culpa? E nós adoramos. Aqui, fala baixinho aqui. A gente espírita adora culpar os espíritos dos nossos equívocos, né? O obsessor, já que a gente não acredita no demônio, no diabo, se fosse evangélico, eu teria um outro para culpar. A gente substituiu e transfere para os espíritos, para os obsessores. Ah, esses obsessores não me deixam em paz, eles me perseguem. Gente, a maioria das vezes nós somos vítimas da nossa própria imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição. Quantos de nós não arruinaram a própria existência por falta de ordem, ou um pouco mais de perseverança, porque esbanjaram demais, não souberam limitar os seus desejos? A gente foi dando vazão, seja porque a gente era muito jovem, não tinha maturidade, seja porque eu nunca me preocupei muito com compromisso, responsabilidade. Quantas uniões infelizes que tiveram o seu vínculo pautado no interesse, na vaidade, no olhar puramente físico, na atração física, sem nenhuma parte onde tomou o coração. Ou até interesses mais escusos, como, por exemplo, a, a minha futura possível companheira é muito rica, ou o meu é muito rico, eu vou sair da miséria, vou tirar o pé da lama. Quantas uniões, e mesmo que essas não tenham sido, se acabaram porque faltou um pouco mais de paciência, de persistência. Quantas dissensões não ocorrem porque a gente vive disputando e faltou um pouquinho de moderação, menos melindre, menos suscetibilidade. Nós somos testados, a gente costuma dizer, constantemente no trânsito, por exemplo. Vocês já ouviram falar tantas vezes, de forma tão triste, crimes que ocorrem no trânsito? Uma pessoa que se sentiu com seu orgulho ferido ao tomar a fechada de um motorista, ou um buzinaço de alguém, a pessoa persegue outro, vai ali às vias de fato, e podem chegar à morte, matar ou morrer, por um minutinho, por um segundo, por uma fração. Eu estou falando da coisa mais corriqueira e banal do dia a dia, mas tem coisas mais sérias. Quantas doenças, quantas enfermidades não nos acometeram por causa dos nossos excessos, de todo gênero, desde sempre. Nessa encarnação, tudo que eu estou falando é da agora. Quantos pais, meus amigos, são infelizes com seus filhos porque não souberam combater desde o princípio as tendências que eles apresentavam? A gente achava bonitinho, batia palma quando ele xingava, falava palavrão, quando ele chutava o coleguinha, a gente, não, mas isso é coisa de criança. É, realmente, mas não merece uma atenção, um olhar. Não, a gente não pode reprimir tudo que a criança faz. Aí depois a gente cria um déspota, um ditador, a gente cria dentro de casa alguém que nunca aceitou limites. A gente às vezes interroga a própria consciência e pensa assim, poxa vida, quanta coisa eu poderia ter evitado se talvez, se eu tivesse feito assim e não feito assado, ou se eu tivesse contado até 10 aquele dia, aquela má resposta, aquele comportamento impulsivo, hoje eu estaria numa outra condição. Por que eu estou falando isso, gente? Porque não tem causa em outra encarnação as nossas atitudes que são decorrentes do nosso temperamento hoje. A gente é o responsável. Nós somos o responsável pelos nossos atos. E aí,
felizmente, apesar de olhar isso tudo, a gente poderia cair assim num processo meio de tristeza e de culpa, né? Poxa vida, eu reconheço em algumas desses itens que Fábio elencou aqui, uma série de problemas em que eu já incorri, ou pelo menos em um deles que marcou minha vida e tal. Acho que para mim não tem mais saída, né? Não tem jeito. Ah, se no começo dos meus dias eu soubesse o que eu sei hoje com o Espiritismo, quantos passos teria evitado? Se eu houvesse de recomeçar hoje, eu faria tanta coisa diferente. Alguns assim enunciam, mas a grande luz que vem no nosso coração é que, assim como para aquele obreiro que às vezes perdeu o seu dia, preguiçoso, com uma certa má vontade, desleixado, perdeu o dia, não trabalhou, não ganhou o suficiente, mas olha só, amanhã o sol se levanta de novo, nos permitindo reparar o tempo perdido. Também para nós, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que será possível aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para acertar dessa vez. Vocês estão entendendo que a misericórdia divina, diante das dores, dos sofrimentos e dos equívocos, vem nos consolando. E é por isso que esse capítulo é tão consolador, porque ele não traça uma linha divisória entre a felicidade e o sofrimento. Fala assim, ó, você só vai ser feliz se você sofrer. Não é isso. É como você encara as coisas que a vida te apresenta. Mas o que nós estamos falando até agora? Tem muita coisa que a gente não precisa buscar regressão de memória para achar a causa disso, gente. A menos que você tenha uma memória muito ruim, você não lembra nem o que você fez semana passada, os aspectos mais importantes. Mas a regressão de memória, geralmente o espírita pensa, eu quero voltar naquela encarnação que eu vivia naquele castelo, que era uma rainha linda, poderosa. A gente nunca quer voltar quando a gente era o serviçal, quando a gente era o servo. Mas não precisa. Muitos dos nossos problemas têm causa hoje, precisam ser encarados com maturidade e não com culpa que vai nos destruir. Mas tem aquelas situações que a gente para, analisa, pensa, fala assim, olha, no exame honesto, a causa não está nessa vida. Eu já procurei, eu já revirei, eu já analisei maduramente, eu não achei, não achei. Por exemplo, meus amigos, vamos dar uns exemplos? Quando a gente perde uma pessoa muito querida, e alguém que às vezes é o amparo da família, ou mesmo que não seja, mas era alguém que era a pessoa com quem mais você afinizava dentro da família, era o seu coração, era a sua metade. Isso escapa ao seu controle. Alguns acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram qualquer precaução que tenha sido aconselhada pela prudência. Às vezes a pessoa tem um ramo de vida material e uma mudança de sistema de governo, de moeda, perde, você perde oportunidades, ou você perde um emprego, você se vê numa situação difícil financeiramente, ou você faz algumas manobras mais arriscadas, era necessário e você perde tudo. E os flagelos naturais? E os flagelos que abatem todos os anos o Brasil e o mundo inteiro? Enchentes, deslizamentos, tufões, terremotos, todo tipo de cataclismos que envolvem a natureza. Por mais prevenção e cautela, alguns deles alcançam pessoas sem que elas tenham podido evitar. E aquelas enfermidades que vêm desde o nascimento, principalmente aquelas que impedem que alguém possa ganhar pelo seu próprio esforço, sustento, colocando na dependência total de alguém a sua sobrevivência material. Gente, para encerrar esse rol de problemas,
E quando uma criança parte em tenra idade, ainda bebê ou com poucos anos de vida, não fez nada para merecer partir tão cedo, nem foi boa, nem foi ruim, nem para merecer o céu, o inferno. E aí, gente, onde a gente vai buscar as explicações? Onde, Senhor, a causa dessa dor que ocorreu no meu lar? Onde, Senhor, buscar, já que o Senhor é justo? Cadê a justiça desses atos? E aí vem, meus amigos, um conceito fundamental que o Espiritismo nos apresenta, não como inovação, porque ele já existia há muito tempo no seio de diversas crenças e filosofias milenares, que é a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Meus amigos, se a causa não está hoje, aí sim, está em um passado que, graças à providência divina, a gente não lembra. E tem consonância com o tipo de planeta que a gente vive. Nós vivemos na Terra, um planeta categorizado pelos espíritos como de provas e expiações. Um planeta que ainda nos serve para um nível mediano para baixo de evolução espiritual, em que a gente se depara com as mazelas que são próprias do ser humano, provenientes do orgulho e do egoísmo na sua essência, e todos os males morais que derivam desses dois. Se alguém vive na miséria absoluta, é porque existe um coração endurecido onde sobra e existe um desperdício. Se existe alguém sem um teto, é porque ainda no nosso coração não houve o agasalho suficiente de estender o mínimo para que não falte nada a ninguém. As nossas leis são imperfeitas, os nossos políticos são imperfeitos porque são reflexos do que somos nós como humanidade. Nós vivemos num planeta de um reboliço moral que assusta às vezes. A gente vê crimes, a gente vê situações dolorosas, a gente vê desigualdades, que a gente vive perguntando: onde está Deus, meu Deus? Deus está onde sempre esteve, nos dando livre-arbítrio para acertar mais e errar menos. Mas é muito mais fácil procurar um culpado. Quem é o responsável pelo que eu vivo? Alguém que não seja eu. E a reencarnação começa a desmistificar, inclusive, essas situações. Ela nos coloca de frente com aspectos que nós precisamos acertar os ponteiros. Não é punição, não é masoquismo. Deus não é agiota e quer que a gente venha aqui para pagar, pagar, pagar. Ah, nós estamos aqui para pagar. Então Deus é um grande agiota que se compraz em ver você sofrendo. Claro que não, gente. É claro que não. Jesus diz que nós somos o sal da terra, vós sois a luz do mundo, então a gente veio aqui para iluminar, para despertar primeiro a nossa consciência e depois o nosso próximo, que puder sofrer alguma influência boa da nossa parte. Mas isso tudo está participando de uma engrenagem sublime, que Jesus nos explica. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É muito mais fácil tirar dos nossos ombros e colocar em Jesus, que morreu para nos salvar e acabar os meus problemas. Meus amigos, o Espiritismo não é salvacionista nesse ponto. O Espiritismo tem em Jesus um modelo e guia, e não uma estátua a ser adorada ou alguém que resolveu todos os problemas por mim, mas sim um ser desvelado que cuida de nós, nos mostra o caminho, encaminha sucessores, antes antecessores, depois sucessores, que vão reafirmando o que ele diz e cada vez com uma lucidez maior. Abra o Evangelho. Leia, por exemplo, o esquecimento do passado, que é o item seguinte do Evangelho, que nos fala que Deus nos outorgou o esquecimento do passado
mas nos deu o que nos basta. Como assim, Fábio? Eu tenho um grande amigo que mora em Minas Gerais e eu digo que ele é um cara que já veio bom, ele já nasceu bom. Ele não precisava ser espírita para ser bom, como eu acho que preciso para ser menos pior. Cara inteligentíssimo, trabalhador, honesto, e ele admira o espiritismo, gosta, mas ele não é espírita. E um dia ele me perguntou, olha, eu acho interessantíssima a filosofia espírita, a única coisa que eu não consigo entender é o esquecimento do passado. Por que que tem que haver o esquecimento? Por que que a gente não lembra de tudo? Aí eu falei assim, meu amigo, para pessoas como você, que já são boas por natureza, não faz diferença nenhuma. Aí ele riu, brincou e tudo. Aí eu falei assim, olha, se a gente lembrasse do passado, seria desastroso. Seria desastroso. A gente não tem estrutura moral para receber um não de vez em quando, para receber um certo desdém de alguém que não nos deu valor. A gente é incapaz de relevar alguém que não te cumprimentou porque estava num mau dia. Você vai perdoar aquele ser que nasceu debaixo do seu teto, se você lembrar que ele tirou sua vida na encarnação passada, meu amigo? É muito difícil de dizer sim com honestidade. Eu ia olhar para o Zunara, sim, sorrindo, e falar, Zunara, minha amiga, vem cá. Nós fizemos aquela traição terrível no passado, lesamos São Mateus inteiro, voltamos aqui agora, está tudo bem, está tudo... Está nada. Se eu lembrasse disso agora, eu ia cair num remorso terrível. Se eu olhasse para o olho da Cristina e falar, Cristina, você foi uma das pessoas que eu prejudiquei duramente. E hoje eu venho te pedir perdão. Eu ia aguentar o fardo dessa culpa, esse esquecimento vem fazer com que a gente obre com livre-arbítrio e sem o fardo da culpa, que só vai ter um efeito positivo quando eu tiver maturidade, para aí sim, dar uma olhada nas minhas encarnações e falar, nossa Senhora, pisei na bola. Aí, nessa encarnação, conheci a Karina lá do Rio de Janeiro, que está aqui com a gente hoje. Pelo visto, está passando um frio lá no Rio, danado. Aí, Karina, grande amiga nessa encarnação, gente finíssima, gente boa. Poxa, vamos construir. Eu não sei exatamente que caminho que cada um de nós trilhou, mas agora é hora de acertar os eixos. Então, meus amigos, percebam que cada vírgula dessa é um conforto, é uma consolação. É como se fosse assim, levanta a cabeça, não deixa, levanta a poeira, não se deixe cair. E aí nós chegamos num ponto que, para mim, é o mais importante de tudo que eu falei até agora. Eu acho que o entendimento que a justiça divina, ela é para todos, é perfeita, e cada um de nós tem exatamente na dose do que merece. No grau do esforço que fez, se não foi nessa, foi em outra, nós estamos aí ajustando. E continuamos com muito livre-arbítrio para obrar. Mas tem um item desse capítulo que se chama Motivos de Resignação. Inclusive, há algumas semanas, Adriano falou sobre ele lá no nosso Evangelho da quarta-feira. E esse é um capítulo maravilhoso. Aliás, eu fico chovendo molhado aqui. Mas nós poderíamos dizer que por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, o que Jesus faz? Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem hoje e a resignação que leva o padecente até, às vezes, a bendizer o sofrimento, quando ele lhe parece o prelúdio da cura. É muito difícil imaginar que alguém vá agradecer por um problema. Isso requer uma maturidade muito grande. Requer um olhar diferente para a vida. Um olhar além dessa vida. Hoje, por exemplo, a Charles postou lá no grupo do CEAP
um trechinho da mensagem do Evangelho, que está lá no capítulo 2, o ponto de vista. É o ponto de vista sobre a vida que nós vivemos que faz toda a diferença. Não quer dizer, gente, que o espírita não sofra, não doa. Quando perde alguém, a gente não chora e o vazio fica. Não quer dizer que quando a gente perde o emprego, não bate um temor tremendo. Não quer dizer que quando a gente se separa, a gente não sofre pelo afeto que foi descontinuado. Não quer dizer que o alfinete, a agulha, o espinho não doa na nossa carne. Não é nada disso. Mas o Espiritismo vem mostrar que Jesus não é uma teoria vazia. É algo vivo para nos consolar e confortar. Qual era o móvel que levava cristãos a deixarem-se imolar no circo romano diante de leões, de flechas inflamadas? Era o desejo de sofrer? Era o masoquismo? Era uma crença cega? Era uma lavagem cerebral? Não. Era uma coragem que os infundia no ponto de vista em relação ao que representava a vida e a eternidade, que era infinitamente mais luminosa do que alguns minutos, anos de insatisfação na Terra. Meus amigos, a aceitação é uma concordância da razão do cérebro, mas a resignação é um consentimento do coração. É quando faz parte o sentimento. E aí, a dor, a tribulação que você passa, aí tem um significado e um proveito. Não basta passar por aquilo. Depende de como nós passamos. Nesse item dos motivos de resignação, tem uma frase que diz assim: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma. Alguém que devia muita grana. A quem o credor chega para ele e diz assim: vem cá, hoje eu estou de bom humor. Se você me pagar a 100ª parte do que você me deve, eu vou esquecer tudo, está tudo certo, você vai embora e dívida quitada, meu amigo. Pode ir embora, pode ir embora. Adriano chegou a sorrir ali, falou: nossa senhora, é disso que eu preciso. Pois é, os espíritos dizem, trabalhando a doutrina espírita, e Kardec, inspirado, escreveu isso, porque isso é um texto de Kardec, mas Kardec diz que é mais ou menos a mesma coisa. Quando nós aqui viemos, nessa encarnação, por exemplo, essa atual, a gente passa pelo que passa, acertos, desacertos, sobe, desce, cai, levanta, aprende, repete a lição, chora, mas segue em frente. E às vezes, diante daquelas tribulações, a gente adquire força e passa por ela, é mais ou menos, e passa bem, passa sem reclamar, levanta a cabeça, fala: não, hoje eu vou seguir em frente. E sai mais forte dali. É como se fosse assim: nossa, hoje você pagou uma dívida de 100, você deu um realzinho e quitou uma dívida de 100. Entende como a misericórdia divina ainda é muito além. Se a gente acha que a gente está penando, a gente devia muito mais. E como Deus não é um cobrador inveterado, ele é muito mais misericordioso do que justo ainda. E a misericórdia toma parte nisso. Aí fala assim: não, Fábio, vai lá. Eu vou permitir que nessa encarnação você conheça o Espiritismo. E para não ter desculpa, você vai conhecer o Espiritismo desde a barriga da sua mãe. Já vai estar no Evangelho no lar quando ela estiver dentro de casa. Então, meu filho, não tem desculpa dessa vez. Então, já é um bônus tremendo. Caramba! E quando casar, você vai casar com a tal de Caterine, que também é espírita, as coisas vão... O negócio vai fazer assim para você. Você percebeu que se você desviar, não tinha por onde? Então a gente vai começando a entender
que não é mérito, não é mérito, é misericórdia. É misericórdia. Porque se fosse para ter o que a gente precisava de verdade, aí o negócio era mais complicado. As curvas seriam mais sinuosas. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitarem, porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. A sua consciência vai ficando livre diante das besteiras que a gente já fez lá para trás. Então, vocês perceberam que a forma de enxergar a vida é que muda. A forma de trabalhar nós mesmos é que o Espiritismo vem fazer. A importância que a gente dá a essa vida vai mudando. Isso deixa de ser, sabe, aquele insucesso não é a coisa mais importante do mundo. A consciência tranquila é mais importante. E o Espiritismo, meus amigos, tem uma coisa que Emmanuel usa essa frase, essa mensagem do pão nosso. Deus não desampara, que a Cristina leu lá no começo para nós. Essa mensagem é maravilhosa. Deus não desampara. Ela começa um pouco estranha. Emmanuel cita uma frase do Apocalipse. Nossa, que negócio estranho. Depois ele vai desenvolvendo, e eu vou pedir licença para ler de novo o que a Cristina leu no começo, mas é do meio para o final, porque eu quero encerrar com a parte da resignação. Quantos motivos a gente tem para confiar em Deus? Para a gente não se desesperar. Porque muitas vezes a gente fica só com a ideia assim, justiça, justiça. Justiça cobra, né? Justiça vai lá e prende, manda prender. Calma. A misericórdia está junto, suplantando. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Deus rígido, não pode, jamais, foi traçado, vai passar, olho por olho, dente por dente. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Gente, além de consolador, isso aqui é muito bonito. O Emmanuel está falando do amor que cobre a multidão de pecados. É como se fosse assim, a nossa interpretação ficou só na justiça, esqueceu do amor. O amor que apaga as dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes de quem? Da alma de cada um de nós. E aí vem aquilo que a gente faz sempre uma analogia. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, liberdade condicional, dias trabalhados diminuindo a sentença, seria, então, o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis do que os próprios homens na Terra? Não, não é possível que Deus fosse mais duro, inflexível, mais ferrenhamente atrelado a uma sentença. A casa do Pai é muito mais generosa. Gente, olha a expressão que Emmanuel usou. Vou pedir vocês que realmente fixem nisso aqui. A casa do Pai. A gente já não ouviu falar que a casa do Pai tem muitas moradas? Pois é. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo por qualquer ideia do pensamento religioso. Qualquer ideia que o homem tenha feito que Deus é magnânimo, bondoso, misericordioso, ele quer dizer o seguinte, olha, é muito mais do que isso. Você não faz ideia. A humanidade não tem noção do que seria de nós se não fosse a misericórdia divina nos perdoando cotidianamente. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo
e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Eu achei fantástico isso aqui. São analogias da concessão humana, empréstimo, vou te dar um tempo maior, vou te dar mais tempo para pagar, eu vou te dar mais uma soma de empréstimo para você se... Não, a imaginação humana jamais poderá calcular o que é Deus em sua bondade. Continua Emmanuel. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, pelo arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Toda vez que a gente decide acertar, a gente enxerga essas benesses que estão o tempo todo conosco, o tempo todo nos auxiliando, nos fortalecendo. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável, a última frase, o último período aqui. Os prisioneiros que têm aquela ideia de uma justiça implacável, Deus dos exércitos, que persegue os seus inimigos, ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal, aquele que hoje já tenta acertar um pouco mais, que entende que essa encarnação não é uma oportunidade meramente de passeio, sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Porque nos dá, Ele nos dá. A gente precisa aprender a receber, na condição de beneficiários dessa moratória, dessa misericórdia, desse credor compassivo que é Deus para conosco. Meus irmãos, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro que o Espiritismo nos dão uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Nós queremos encerrar lembrando uma coisa que nós escutamos o Haroldo numa fala dele, que me marcou profundamente. Muitas pessoas, na atualidade, vivem a epidemia da desesperança, da falta de expectativa, da ausência de um significado para a vida. Viver para quê? Para que a gente vive? Qual o sentido da vida? Não tem nenhum. Sofrer, então, de jeito nenhum. Se a dor me bater, eu cometo suicídio, eutanásia, eu quero morrer, eu quero me ver livre desses tormentos, porque a vida não tem um sentido maior. E essa é uma nuvem negra que abate muitos corações, que se arrastam, às vezes, nos limites perigosos da desesperança que os leva, muitas vezes, à loucura e ao suicídio. A loucura no sentido da falta de serenidade, do desespero, das tormentas que lhe abatem. Mas, meus amigos, nós podemos afiançar que esse conhecimento que hoje a gente está aqui batendo na tecla de novo, porque eu sei que todos vocês conhecem isso, a maioria já ouviu e sabe muito melhor do que eu. O Espiritismo não vai tirar a dor de ninguém, de nenhum de nós. Essa é uma realidade. Se você estiver sentindo uma dor no joelho, não é porque você assistiu uma palestra que a dor some. Pode até sumir, pode ter uma conjunção de fatores que ajudam, junto com o remédio, com o medicamento, com a sua fé, com a água frutificada. Não é por ser espírita que ela vai sumir. Não é por ser espírita que quem morreu vai voltar a um corpo físico e te abraçar, voltei à vida. Não é por ser espírita que a vida não vai nos apresentar reveses, desafios, tribulações. Nós não temos nenhum privilégio dessa natureza. Mas nós podemos ter a certeza
que à medida que compreendemos a convicção da existência do espírito imortal que somos, da vida que continua e dessa misericórdia que nunca nos abandona, nós ficamos livres de algo muito mais terrível que a dor. É o desespero, é a falta de fé e a falta de esperança. Porque nós podemos até não ficar sem a dor, mas a dor, em algum momento, a gente vai controlando, vai buscando. Mas contra o desespero, muitas vezes, a gente não encontra a profilaxia, o medicamento. E é desse desespero que o Espiritismo vem nos aliviar o fardo. E pode ser que a gente, diante de um grande desespero, a gente não aguente e ache que o fim da vida é a porta, quando na verdade não é a porta correta, é uma porta enganosa. Então, meus amigos, essa grande consolação vem nos livrar dessa desesperança, dessa falta de fé, e nos falar: meu filho, eu venci o mundo, você também pode vencer. Confiança, fé e coragem. Depois da noite turbulenta, o sol nasce. Depois da tempestade, a bonança há de vir sempre. Então a palavra é sempre de confiança e de fé, porque desse mecanismo nós precisamos hoje e precisaremos sempre. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês, pela acolhida e pelos olhares carinhosos que nos vão dando força, pelo magnetismo, pelo abraço e por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Tereza, obrigado. Um abraço a todos, meus queridos. Nós é que agradecemos, Fábio. Belíssima reflexão. Possamos, então, nessa semana que se inicia, nos valermos desses ensinamentos que o Fábio nos trouxe e nos agarrarmos a ele com toda a força, com toda a certeza, com toda a convicção de que Deus é soberanamente bom e justo e jamais nos desampara. Como o Fábio falou, a semana que vem será a nossa última reunião online, né? E a gente vai ter para falar para nós Jussara Konergold. Espero ter falado certo, viu? Até lá a gente aprende. Ela vai falar o tema despertar e servir. Um tema muito bom e propício para todos nós que aqui estamos, que somos ou tentamos ser servidores do Cristo, né? Que possamos despertar o quanto antes. Para a gente encerrar, lembrando a todos que o Antônio de Pádua está com seu atendimento fraterno às quartas-feiras presencial, ao Centro Espírita, a Casa Espírita Franciscano Xavier, está com a palestra, com estudo de terça e quarta-feira às 19h30. Terça, Livro dos Espíritos, quarto, Evangelho, também de forma presencial. E, se Deus quiser, no dia 3, as duas casas aqui presentes estarão com as suas reuniões de palestra presencial. E teremos a oportunidade de nos rever, de ter a oportunidade de trazer Zunara lá de Vitória para vir falar para nós. Então, serão outros caminhos a percorrer. Então, Fábio, por gentileza, querido, faça a prece de encerramento. Eu tenho que te explorar mais um pouquinho, né? Vamos lá, Tereza, vamos, com muita alegria. Vamos fazer a nossa prece nesse instante, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um encontro, rogando a espiritualidade amiga que nos sustenta, que dirige esses trabalhos, dessas casas irmãs que estendem as mãos neste trabalho, oportunizando a palestra doutrinária, o que foi feito de forma tão bela e tão proveitosa nesses 2 últimos anos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. A cada um de nós, onde quer que se encontre, no seu lar, receba o abraço amigo da espiritualidade, na forma de um passe carinhoso,
na transfusão de energias salutares que nos toquem o corpo físico e o corpo espiritual, harmonizando os nossos chakras, fluidificando as águas em nosso lar e nos condicionando para o início de mais uma semana de trabalho, de lutas, de aprendizados, buscando sempre manter em mente a confiança em Deus e a consciência tranquila, buscando sempre cumprir o nosso dever espírita cristão para conosco, para com o nosso semelhante. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que a sua paz, Jesus, seja conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Tenham todos uma excelente semana.